Irmãos, as boas-vindas aos nossos visitantes, tá bom? Sintam-se em casa. Nós iremos agora ouvir o Senhor Deus falar ao nosso coração. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, queridos irmãos. Se a igreja achou, diga amém. Assim diz a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Queridos, eu gostaria de nesse momento chamar a atenção das crianças aqui que está na frente. Queridos, veja só, vocês já ouviram falar em Papai Noel, não já? Ei, Papai Noel. Quem aqui sabe qual é a história de Papai Noel? Quem teria a coragem de vir aqui à frente e falar da história de Papai Noel? Algum adulto se habilita? Eu quero contar um pouquinho da história dele para você, nesse momento. Papai Noel é uma criação do 4º século da nossa era. Um homem chamado São Nicolau. Ele, no dia 6 de dezembro, completava aniversário. E todas as vezes, crianças, que ele completava aniversário, ele, ao invés de receber presentes, ele dava presentes. Então, ele juntava vários presentes para dar às pessoas. Ele se vestia com uma roupa que chamasse a atenção. Mas hoje nós vimos um Papai Noel vermelho, com uma touquinha, com um saco nas costas, todo bem produzido, não é assim? Não foi assim que nasceu o Papai Noel. Esse Papai Noel avermelhado que nós conhecemos, nasceu em 1881. E queridos, a Coca-Cola foi quem criou
esse Papai Noel avermelhado. Então veja o que acontece. Do século IV da nossa era até 1881, esse Papai Noel foi sendo fabricado até nós conhecermos ele hoje. E eu gostaria de falar a realidade para você. Preste bem atenção aqui, tá bom? Lembre-se, esse não é o sentido do Natal. A ideia de Papai Noel nasceu no quarto século, com São Nicolau, ajudando pessoas, dando presentes a pessoas. Em 1881, a Coca-Cola tomou para si essa figura como uma imagem mercadológica. Esse não é o sentido do Natal. O sentido do Natal, queridos irmãos, é exatamente o que nós acabamos de ler. Nós vimos em Isaías capítulo 9, que um menino foi pré-anunciado. Nós podemos ver, queridos irmãos, em Isaías capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo, o Deus Emanuel, também sendo anunciado. Preste bem atenção aqui, crianças, que agora nós chegamos em Mateus capítulo 2, e nós vemos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E esse é o real sentido do Natal. Jesus Cristo nasceu, cumprimento de uma das muitas promessas de Deus para nós. É por isso que nessa noite eu gostaria de conversar com você sobre o seguinte tema: Natal, momento de adoração e alegria. Queridos, não tem como nós fugirmos dessa temática. Natal não é tempo de luzes. Natal não é tempo de árvore de Natal. Natal não é tempo de Papai Noel. Natal é tempo do povo de Deus adorar a Deus e se alegrar na obra de Deus. Você pode dar um sonoro amém, meu querido? Amém. Queridos irmãos, como nós podemos ver isso? Perceba que Jesus nasceu em Belém da Judeia. Verso de número 1 vai nos mostrar o local, a posição geográfica que Jesus nasceu. Por que é que Mateus faz essa alusão a Belém da Judeia? É porque, queridos, existia uma outra Belém, existia a Belém da Galileia. Então Jesus Cristo Mateus faz essa distinção entre Belém da Judeia e Belém da Galileia. E ele diz, queridos, que Jesus Cristo nasceu no tempo de Herodes. Queridos, quem era Herodes? Herodes era um rei, um imperador, um poderoso, que, queridos irmãos, há tempos atrás havia abençoado o povo de Deus. O povo havia passado uma fome terrível. E Herodes, de certa forma, organizacional, foi o responsável para que o povo de Deus não morresse de fome. No entanto, queridos irmãos, Herodes não era esse homem bom que a história relata por ele ter matado a fome dos judeus. Herodes era um homem sanguinário. Herodes era um homem que vivia buscando poder, vivia buscando a sua própria honra, a sua própria glória. É tanto que no verso de número 3, nós vimos que o rei Herodes, tendo ouvido que Jesus estava para nascer, ele se alarmou. Quem não ficaria alarmado? Se aquele homem tão poderoso, aquele homem que detinha o poder financeiro, bélico, e também o poder, queridos irmãos, organizacional daquela sociedade, ele ficou sabendo que o rei dos judeus estava para nascer. Queridos, esse homem era extremamente problemático. Ele, quando foi convocado para uma reunião para tratar de negócios da Judeia, ele, antes de sair de casa, matou a sua própria mulher, com medo de ser traído por ela. Esse homem, 5 dias antes da sua morte,
matou seu próprio filho, para que ninguém tivesse um nome na história tão célebre quanto o dele. Foi nesses dias que Jesus nasceu, pondo em risco o reinado terreno de Herodes, porque correu pelas ruas da Judéia que o rei dos judeus estava para nascer. Mas, queridos, Natal, momento de alegria, momento de adoração e momento de alegria. Por quê, queridos? Porque se você olhar o verso de número 2, você verá que, verso de número 1, você verá que magos do Oriente foram a Jerusalém. Irmãos, são quantos magos aí? Quantos magos foram a Jerusalém? E foi? Quem disse? Procure aí no texto para ver se tem. Não tem, queridos. Sabe por quê? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é que vem disseminando esse ensino. Mas o texto sagrado não mostra que são 3 magos. A história vai contar, amados irmãos, que talvez fossem 12 magos, porque cada um representaria as 12 tribos de Israel. Outros vão dizer, não eram 12, eram apenas 11, porque estavam tipificando o número de apóstolos, e Judas foi o que traiu Jesus, então eram 11. Mas, queridos irmãos, outros vão dizer que esses homens aqui eram homens que estudavam a astronomia, astrologia, e eles não criam nenhuma teoria numérica a respeito desses homens. Mas o fato é que esses homens sabiam que uma estrela no Oriente iria os guiar até o menino Jesus. Para quê, queridos irmãos? Veja por gentileza o verso de número 2, o final. Porque vimos a sua estrela no Oriente e o quê? Viemos para adorá-lo. Esses homens foram caminhando, sendo orientados por aquela estrela no céu, que iria conduzindo-os até o menino Jesus. Veja, queridos, que essa narrativa aqui, se nós colocarmos em um desenho animado, fica muito interessante para as crianças, é ou não é, crianças? Fica muito legal. Mas veja, quando nós colocamos também em um filme hollywoodiano, em um filme da Marvel, queridos, que enredo belíssimo. Que enredo belíssimo. Mas eu quero dizer para você que um desenho animado, que um filme da Marvel não passa de uma ficção. Mas aqui, queridos irmãos, é a verdade, o verdadeiro sentido do Natal, que é o momento em que o povo de Deus é direcionado a adorar o Senhor Jesus Cristo. É muito interessante que esses magos, irmãos, o texto vai nos mostrar que eles vêm do Oriente. Então, eles não eram da região da Judéia. Muito provavelmente eles não eram judeus, mas eles sabiam que a profecia de Isaías, a profecia de Miqueias, queridos irmãos, a respeito da luz do mundo, estava se cumprindo e que um menino iria nascer. E eles vão para Jerusalém para adorar e se alegrar com o nascimento de Jesus. Tendo ouvido isso, irmãos, Herodes se alarmou, e com ele toda Jerusalém. Porque preste bem atenção aqui. Se por um lado Herodes se alarmou, porque o reinado dele estava em risco, por outro lado, Jerusalém se apavorou, dizendo: Herodes agora vai se opor a todos, e ele vai caçar
de qualquer forma essas crianças. E foi o que ele fez. Mas, queridos irmãos, veja o que acontece. O verso de número 4 vai nos mostrar que então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Veja, amados irmãos, Herodes está procurando saber onde Jesus Cristo iria nascer. O verso de número 5 vai nos mostrar que o povo responde: em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu ir também adorá-lo. Veja, queridos, que aqueles magos, que aqueles homens estavam interessados em chegar ao local do cumprimento da profecia de Isaías, o cumprimento da profecia de Miqueias, e também chegar ao local do cumprimento da profecia de Malaquias. Ou seja, que Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, nasceria para salvar o povo escolhido de Deus. E então eles vão adorar, eles vão bendizer a Deus. Mas, queridos, Herodes aqui chega aos magos e diz: se informem bem, mandem uma carta para mim, informando exatamente o local onde o menino nascerá, que eu vou lá para adorá-lo. Queridos, os magos estavam prestes a adorar a Deus e glorificar a Deus. Herodes queria prestar uma falsa adoração ao Senhor. Veja, queridos, qual a lição aqui? Natal, momento de adoração e alegria. Pode ser que pessoas tentem adorar a Deus de maneira equivocada, à semelhança de Herodes. Mas também, queridos irmãos, há a possibilidade de nós adorarmos a Deus da maneira que os magos queriam adorá-lo, reconhecendo Ele, prostrando-se diante dEle, bendizendo o nome dEle. Nessa noite eu gostaria de perguntar a você: como é que você tem adorado a Deus? Você tem adorado a Deus segundo o exemplo dos magos? Ou você tem adorado a Deus segundo o exemplo de Herodes? O mundo, queridos irmãos, gosta muito de celebrar o Natal, mas parece-me que o mundo só se lembra do nascimento do Senhor Jesus Cristo na noite de 24 de dezembro, porque afinal de contas nós nos reunimos a nossa família, reunimos os nossos amigos, e aí a gente celebra aquele que a gente esqueceu o ano todo. A igreja do Senhor não é assim. A igreja do Senhor, queridos irmãos, se reúne no Natal para adorar ao Senhor, para se alegrar no Senhor, no dia 24 de dezembro, porque ela passou o ano todinho sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, sendo direcionado pelo próprio Deus, sendo direcionado pelo real sentido do Natal, Jesus Cristo, porque Ele governa a sua igreja. Eu gostaria de, nessa noite, meu querido irmão, chamar você a considerar o Natal, não esse Natal mercadológico de presentes, não esse Natal de Papai Noel, não, querido irmão, mas o real sentido do Natal, o momento, amados irmãos, que nós estamos reunidos para adorar a Deus, para alegremente estar em tua presença. Se você prestar atenção, esses magos tiveram que caminhar bastante. Esses magos tiveram que custear a sua viagem. Esses magos tiveram que planejar. Esses magos
colocaram a sua vida em risco, porque traindo Herodes, eles seriam mortos. A pergunta é, queridos irmãos, o que motivou o coração desses homens? O que motivou o coração desses homens não foram as luzes, não foi meramente a estrela que o guiava, mas foi o próprio menino Jesus, que nasceu para trazer salvação a tantos quantos andavam perdidos. Eu gostaria que nessa noite você considerasse na sua vida, meu querido irmão, quem é Jesus para você? Qual o sentido real do Natal para você? O que você espera do nascimento de Jesus? Amados irmãos, nós precisamos nos lembrar que Jesus nasceu em Nazaré. Jesus nasceu, queridos irmãos, na Judéia. Mas preste bem atenção, Jesus precisa nascer em seu coração. Porque se ele não nascer em seu coração, você não adorará o Senhor Deus, nem você se alegrará nele. Mas eu sei e estou convicto de que a igreja do Senhor hoje se reúne para tributar ao Senhor a adoração alegremente, porque entende perfeitamente o sentido do Natal. Oh, queridos irmãos, veja o que acontece aqui. Verso de número 6. Os magos recebem uma ordem. O verso de número 8, os magos recebem uma ordem de Herodes. E eles rumam para Jerusalém. Verso de número 9, depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando para o sobre onde estava o menino. Irmãos, vejam só como é interessante a narrativa bíblica. Em Êxodo, uma coluna de nuvem estava dirigindo os passos do povo hebreu. À noite, uma coluna de fogo estava dirigindo os passos do povo hebreu para a terra de Canaã. No Novo Testamento, queridos, a estrela guia os magos até a presença do menino Jesus. A narrativa para por aí, irmãos? Não. Hoje, o Espírito Santo de Deus guia a minha vida, guia a tua vida, meu querido irmão, não para festas, não para luzes, não para presentes, mas para a presença de Jesus, aquele que abre o caminho para os céus, para a Canaã celestial, para um relacionamento com Deus, hoje e para toda a eternidade. Bendito seja o nome do nosso Deus. Isso é o Natal, meu querido irmão. Isso é o Natal. Veja o que acontece, que aqueles homens, entendendo perfeitamente o sentido do Natal, eles adoram e se alegram. Mas é muito interessante que esses homens obedecem a Deus. E queridos, vejam como é interessante aqui. Esses homens recebem uma ordem de Herodes, para que ele entregue a localização específica onde Jesus estava, para que ele vá lá e faça semelhante o que Faraó fez com os filhos das hebreias. Veja o que acontece aqui. Ele queria matar Jesus. Aqueles homens obedecem a Deus e diz: nós viemos adorar, viemos nos alegrar na presença e no nascimento dessa criança, e nós não iremos nos submeter a Herodes, nós iremos obedecer a Deus. Veja o que acontece, verso de número 10, e vendo eles a estrela,
alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com a mãe, com Maria, sua mãe, prostrando-se, o que, irmãos? O adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. O que, irmãos? Ouro e mirra. O que é que isso significa, meu querido irmão? Esses homens aqui entregaram ouro. Ouro, amados irmãos, é um sinal de realeza, é um sinal de poder, é um sinal de pompa, é um sinal de domínio. Então aqueles homens prostrados aos pés de uma criança que é Deus, veja a humilhação do Senhor Jesus Cristo aqui, a doutrina da humilhação aqui. Eles se prostram e dão ouro ao Senhor Jesus, dizendo assim: teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas, queridos irmãos, eles dão incenso também. Incenso, queridos, traz uma linguagem. Quando os poderosos da época morriam, para não feder tão rápido, eles eram banhados por esse incenso, por essa mirra, melhor dizendo, por esse perfume. E o que acontece, queridos irmãos? Esse perfume cobria o defunto e inundava o local, invadia as narinas do povo, e era impactante. Sabe o que era que esses homens estavam dizendo? Esses homens estavam dizendo: essa criança é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas ele irá morrer. Ele precisa morrer, porque se ele não morrer, não existe perdão para nós. Então eles dão mirra. Mas, queridos irmãos, diz o texto que eles não dão apenas mirra, eles dão incenso. E sabe o que é que significa incenso, queridos irmãos? Incenso significa a presença de Deus em meio ao seu povo. É um presente que é dado apenas a Deus. Eles estão então dizendo assim: nós saímos do Oriente, fomos guiados pelo próprio Deus, à casa do Filho de Deus, e não tem como nós termos uma outra postura. Não vamos perder tempo com as comidas, não vamos perder tempo com as coisas, não vamos perder tempo ajeitando casa, não, nós vamos adorar ao Senhor Jesus Cristo, dando-lhe ouro, dando-lhe incenso, dando-lhe mirra, porque esses três elementos apontam para quem Jesus Cristo é, o que Ele faz e o que Ele é digno. O que foi que você veio dar a Jesus hoje? O que foi que você veio oferecer a Jesus nesse Natal? Hein, meu querido irmão? O que é que você tem oferecido a Jesus nos outros 364 dias do ano? Veja que esses homens não temeram a própria morte. A orientação de Herodes foi: vá para Jerusalém e pelo mesmo caminho que vocês foram, vocês voltem. O que é que esses homens fazem? Verso de número 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Porque senão eles seriam obrigados a dizer onde Jesus estava, e eles não queriam. Veja o poder de Deus orientando a vida daqueles homens tementes a Deus. Irmãos amados, o momento do Natal é o momento da adoração, é o momento do povo alegrar-se, mas é um chamado
de Deus ao meu e ao seu coração, a obedecê-lo. Quem diz amém, irmãos? Amém. Não obedecê-lo, não lembrar dele apenas no dia 24 de dezembro, mas todos os dias da nossa vida. E eu volto lá para o início da nossa meditação, para nós finalizarmos. Lembre-se, o mundo sempre irá fabricar vários Jesus. O Jesus legal, o Jesus assim, joinha, o Jesus de todas as formas. O mercado tem criado o Papai Noel para colocar Jesus lá do lado. Igrejas têm colocado para ovelhas um Jesus bonachão, menino, abestalhado. O Jesus do dia 24 que nós comemoramos é um Jesus que merece a nossa adoração, a nossa alegria, a nossa obediência. Que Deus nos abençoe. Fique de pé, vamos orar ao nosso Deus. Deus bendito, Pai poderoso, nós te damos graças, porque o Senhor um dia enviou o teu Filho amado Jesus Cristo a essa terra, Deus. E meu Pai, a obra dele foi perfeita em nosso lugar. A obra dele, meu Deus, ainda tem benefícios para nós nessa vida. E ela, meu Deus, terá benefícios para a nossa vida eterna, Pai, para todos sempre, meu Deus. Nós bendizemos o teu santo nome, Pai. Meu Deus, que Jesus realmente tenha nascido no coração dos meus irmãos. Que, meu Deus, haja no coração dos meus irmãos a vontade de te adorar, a vontade de se alegrar no Senhor, a vontade de obedecer ao Senhor, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Meu Deus, muitas pessoas dizem que Jesus é o seu Salvador, que realmente reconhecem que o Natal é o momento que Jesus veio para reconciliá-lo com Deus, mas nos 364 dias do dia, Pai, eles não lembram de Jesus, eles não adoram a Jesus, eles não se alegram com Jesus, eles não obedecem Jesus. Meu Deus, que hoje seja noite de salvação para essas pessoas, meu Pai. Ó Senhor Deus, dá-nos a graça de continuarmos, Senhor, olhando para Ti, ó Deus, olhando para o Senhor Jesus, olhando para o Espírito Santo e sempre, ó Deus, cada manhã nos lembrarmos da obra perfeita de Cristo Jesus em nosso lugar. Obra que nos reconciliou contigo, ó Deus. Obra que trouxe perdão para nós. Obra que trouxe justificação para nós. Obra que nos tornou filhos do Senhor. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus, pelo verdadeiro sentido do Natal ter afetado, ter chegado à nossa vida, Deus. Assim nós oramos no nome precioso de Cristo Jesus. Receber a bênção, queridos, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, as divinas consolações do Santo Espírito, repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para todos sempre. A igreja diz, amém, amém. Queridos,